Bom, agora nós vamos falar sobre os meridianos. No caso, os meridianos nós vamos explicar melhor quando a gente fizer as técnicas para determinados desequilíbrios, né? Então, aqui a gente só vai explicar, mostrar a existência dos meridianos, né? Então, temos meridianos nas mãos, braços, e meridiano nas pernas e passa pelo tronco e vai até a cabeça. Então, cada elemento, que seria os elementos água, madeira, fogo, terra e ar, possui seus meridianos. O meridiano da água, nós temos aqui rim e bexiga, né? Então eles estão localizados na região da perna, aqui bem atrás da coxa. Os meridianos da madeira, que é vesícula e fígado, se localizam na lateral. Então esse meridiano azul aqui seria madeira. Seria madeira, que seria seria aqui na frente seria a vesícula biliar, tá? E lateral o fígado. Depois nós temos o fogo. Todos os meridianos do fogo se localizam. Deixa eu mudar a cor aqui. Todos os meridianos do fogo se localizam na mão. Nós temos primeiro aqui com a palma virada para cima, nós temos o coração e temos o pericárdio, ou conhecido também como circulação sexo. Virando a palma da mão para baixo, aí nós temos o intestino delgado e depois temos assim na parte central o triplo aquecedor. Depois temos o elemento terra. O elemento terra nós conhecemos como que seria o baço e o estômago. O baço os dois ficam na parte da perna e coxa. Elas ficam bem na frente, né? Na parte interna, que seria o baço, e a parte mais externa, né, na lateral frontal da coxa, mas no lado externo, seria o estômago. Depois da terra, nós teríamos o elemento ar. O elemento ar. O elemento ar seria aqui com a palma da mão virada para cima, nós temos o pulmão. E na parte virada a mão para trás, nós temos o intestino delgado, intestino grosso. E depois, então tá, temos aí todos os meridianos, todos os elementos, né? Que seria água, madeira, fogo, terra e ar. Esses elementos e seus meridianos, eles serão explicados mais para frente, né, detalhadamente, porque nós vamos falar também em pontos, né? Cada meridiano possui seus pontos, que seriam os seus pontos energéticos, né, onde a maior capacitação de energia, que muitos são chamados, os mais conhecidos, né, que são os frontais, são chamados de chakra, mas todo o corpo possui pequenos fortes de energia. A gente chama também na linha japonesa, é chamada de tezubos, né? Então, os meridianos eles sobem e descem.
Os meridianos que sobem, nós chamamos de Yin. Os meridianos que vão no sentido da Terra, nós chamamos de Yang. Não é? E nós vamos usar, nas nossas técnicas, que são autoterapia aqui, nós vamos usar mais meridianos do que pontos. Pontos serão bem menores, é diferente da acupuntura. Nós temos aí, vamos supor, meridiano do pulmão, né? Um P7, temos o estômago, E36. São poucos pontos que nós vamos utilizar. O que a gente utiliza mais serão meridianos. Então é isso sobre os meridianos. Origem e transformação do Qi no corpo. Então, inicialmente, nós vamos vendo sobre a essência, né? A essência que seria o Jing, né? Que essa energia nós recebemos na hora da concepção, né? Quando essa energia vem da união da energia do nosso pai e a energia de nossa mãe. Essa é a primeira energia que recebemos, né? Ele é chamado de essência. Depois, o que seria essa essência? A essência, nós temos aqui, a essência, ou Jing, é o Qi no estado mais denso. É formado na concepção durante a gravidez, alimenta o feto, que depende dos rins da mãe para seu sustento. Então, aqui já, vamos ver, depende dos rins da mãe para seu sustento. No caso, se a mãe já tiver um problema de rim fraco, o filho geneticamente já recebe, né, essa deficiência. Então, pode-se pensar nele como sendo a origem genética essa assim chamada essência do pré-céu é responsável pela força constitucional e pela resistência de doenças de uma pessoa. Então, essa essência que é inicial é ela, e ela é fixa, é ela que dá o início à nossa proteção às nossas doenças. Pode ser herdada dos pais em geral, sua quantidade e sua qualidade são fixas. Então, elas são fixas. No entanto, o excesso de trabalho, a dieta alimentar pobre e excesso de atividade sexual por um período prolongado contribuem para esgotar prematuramente a essência pré-céu. Por outro lado, ele pode se fortalecer por várias maneiras especiais. Cultiva o Qi, o Tai Chi, Qigong ou Yoga. Então, a falta de exercício, a caminhada, fazer uma alimentação adequada, né, com alimentação orgânica, excesso da aqui, os ocidentais acreditam que o sexo aumentaria a qualidade de vida. É ao contrário. O excesso de atividade sexual diminui a nossa qualidade de vida, diminui a energia do ser humano. Porque existe somente um tipo de energia, né? E esse tipo de energia, à medida que nós vamos dispersando, a gente começa a enfraquecer o corpo. Então tá aqui, né? Então mostra uma figura da alimentação, uma alimentação de qualidade. Nós trabalhamos com o vegetarianismo, né?
porque o nosso trabalho não é um trabalho somente de alinhamento físico, emocional, mental. Nosso alinhamento, ele é espiritual. Então, todo ser humano, todo animal, todos os seres, eles possuem, né? Vamos supor mais o animal, né? A raça, possui alma, né? Todos os seres, né? Humanos e animais, os animais possuem um princípio de alma, mas se eu ceifo a vida desse ser, eu estou diminuindo, né, a sua evolução espiritual. Bom, continuando, o termo essência pós-céu designa a essência que é extraída dos alimentos e refinada pelo estômago e pelo baço após o nascimento. Ela reabastece a essência pré-sal. Reabastece a essência pré-sal armazenada nos rins. Então, aqui já os rins, eles têm que ser fortes, né? Os rins. Então, a gente tem sempre que cuidar. Os rins é um dos o órgão pelo Tao, né? Pelo taoísmo, que é a origem da medicina oriental, o órgão mais importante. E em conjunto, as duas produzem a essência generalizada que, devido à sua natureza fluida, é capaz de circular pelo corpo todo. Aqui nós vamos ver a evolução, né? A pessoa vai crescendo, aqui ela recebe a essência pré, até ao chegar aos nossos 33 anos, nós estamos evoluindo. Quando chega nessa idade, em torno dos 30 anos, nós vamos diminuindo a nossa essência. A essência, então vamos falar agora um pouco sobre a essência, né? A essência portanto, determina o crescimento e o desenvolvimento quando a pessoa como um todo, em especial os ossos dos dentes e cabelo, também constitui a base do desenvolvimento normal do cérebro. Normalmente quem está responsável, a essência, ela está no rim, né? E no rim, que deveria estar forte, é onde que produzimos, né? Onde a energia fortalece os ossos, os dentes e o cabelo. Também constitui base do desenvolvimento normal do cérebro, de acordo com Nei Xing. A essência de um homem respeita um ciclo de 8 anos, ao passo que a essência de uma mulher respeita um ciclo de 7 anos. Dessa forma, a essência controla o desenvolvimento, então a essência controla o desenvolvimento das características sexuais, das funções reprodutoras e da fertilidade. Sem a essência, a concepção e a gravidez seriam impossíveis. Finalmente, ela determina o declínio natural e de energia sexual da fertilidade e processo de envelhecimento. Uma essência fica armazenada nos rins. Como a essência fica armazenada nos rins, ela age estritamente com o yin yang dos rins. Certo? Então aqui nós vamos mostrar, nós temos o yin yang, nós temos aqui o yang do rim. Nós vamos mostrar o yang do rim. Seria o que? Seria o fogo, né? O fogo num caldeirão. A essência do rim é o elemento que está dentro do caldeirão, né? A água, com aqueles produtos que estão dentro dele. E aí, com a essência e com o yang, nós iremos criar
o Qi do rim. Então, imagine os rins como um caldeirão cheio de água, fogo por baixo do caldeirão é produzido o Yang dos rins e o portão de vitalidade, Homens Ming, localizado no Tsubo vasoregulador 4. Ele está abaixo do umbigo. A água contida no caldeirão pode ser concebida com a essência dos rins e o yin dos rins. E o vapor gerado pelo aquecimento da água representa o Qi dos rins, que resulta o processo. O Qi dos rins assim sobe os pulmões, que são responsáveis pela sua dispersão no corpo. Em resumo, a essência fornece, deixa eu aqui marcar bem. Em resumo, a essência fornece ao yin dos rins a substância necessária para formar o Qi dos rins através do aquecimento. Existe uma deficiência. Existe uma deficiência chamada deficiência do yin dos rins, que ela normalmente vem de deficiência dos pais. É muito comum essa deficiência. Agora vamos falar sobre a transformação de Qi. Então, como que funciona a transformação de Qi? Nós vamos pegar aqui. Então a gente já comunicou que houve a essência vem da mãe, né? A essência vem da concepção da mãe e depois ele é armazenado nos rins. Como nós fizemos aquela caldeira, né? Então ali é formada o Qi do rim. Temos o Qi do rim e ali também o Qi do rim vai formando o Qi original. Quando o Qi do rim ele vai para o baço, onde vem a alimentação, né? Esse Qi da alimentação mais o Qi do rim irá formar o Qi do alimento. Então, o Qi do alimento é formado pelo Qi do rim, que vai para o baço, e mais um outro Qi, o Qi original, formando o Qi do alimento. Esse Qi do alimento, ele vai para os pulmões, e junto com o Qi do ar, que vem do pulmão, ele forma o Qi de união, e esse Qi de união vai formando o Qi verdadeiro. Ok? Só que esse Qi verdadeiro, ele também vem com o auxílio, né? A função do Qi original, formando o Qi defensivo e o Qi nutritivo. Então, essas energias, normalmente, para nós que vamos assim receber uma energia para equilíbrio, nós não vamos perceber isso fisicamente, né? Nem fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Os únicos percepções nessas são essas, né? A nível assim mais simples, talvez a nível mais sutil a pessoa perceba. Mas normalmente é mais físico, emocional e mental que nós vamos perceber através, mas somente pelos elementos, mas o que não vamos perceber. Talvez um frio, alguma coisa que, uma energia que sobe, um calorão, alguma coisa assim, né? Ali já é uma energia que está relacionada com o Qi. Sangue que começa do baço. Então,
através do alimento, nós vamos criando o sangue, né? Alimento e água, né? Aí é criado, é feito, é gerado o Qi do alimento. Esse Qi do alimento vai para os pulmões, aí o pulmão, né, vai criando o Qi dos pulmões através do Qi original. Esse Qi vai para o coração e é ali que o sangue é criado, né? É feito o sangue e armazenado o sangue no fígado. Todos sabem, vamos supor que se houver um problema de baço, né, vai haver um problema de deficiência de sangue. Problema de pulmão, mesma coisa. Problema de coração. E o fígado também, né? O fígado vai enfraquecendo. Então, se o coração, o baço, os pulmões vão enfraquecendo, o fígado vai perdendo energia, vai se enfraquecendo. E por último, nós temos os fluidos, né? São os líquidos. Nós temos, vamos pegar aqui já embaixo, nós temos a da pele, né? Dos pulmões. Nós temos o da pele, que protege a pele. Então a pessoa, quando tem um resfriado, tem problemas de pele, psoríase, isso é deficiência do pulmão. Então, começa lá de novo no baço estômago, né, através das águas, forma o Qi dos fluidos, passando pelo pulmão. Esses líquidos, eles vão para a pele e corpo, e a pele seria, né, proteção. Então, os poros, né, você vê que nossa pele sempre tem que ter uma certa brilho, né, certa umidade para proteger. E parte dele vai para os rins, né? Ele se divide em dois, se divide em fluidos puros, depois em fluidos impuros. Os fluidos puros, ele vai para a bexiga, eliminando em forma de urina, e depois vai para o intestino delgado e intestino grosso. Se nós tivermos problemas de rins, fraqueza nos rins, nós não vamos receber esse líquido para o intestino grosso. E aí nós começamos a ter problemas de constipação, né? E isso aí, a cura isso não é né? Um dos problemas seria equilibrar, né? Equilibrar o rim.